Hello people, tudo bem com vocês? Que tal? Vamos dar andamento neste canal, porque este projeto precisa sair do papel, gente. E eu vou aproveitar sim sobre a onda do lipedema, porque é algo que muitas de vocês me perguntam, é algo que vocês sempre querem saber. E a gente teve, ontem, aí essa semana, falando no Fantástico sobre o lipedema, então eu vou pegar o gancho e vou contar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência, como está sendo a minha experiência descobrindo o lipedema. Então fica aqui até o final e veja se você já passou por isso, se você passa por isso. E eu vou falar também um pouquinho sobre o que eu achei da matéria do Fantástico, tá bom? Então vamos começar do começo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jordana Ardito e eu completei este ano 41 anos e tô aqui para falar de assuntos que eu considero importantes, relevantes para nós mulheres. Então, se você já conhece uma mulher que que ache que tem lipedema, talvez esse vídeo seja para ela, talvez esse vídeo seja para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos ver se você já passou por isso. Então, eu vou começar a contar um pouquinho sobre a minha história com o meu sobrepeso, né? Eu acho que todas as mulheres que têm lipedema, que já foram diagnosticadas, e eu tenho, já fui diagnosticada, o meu é o tipo 2, e eu vou explicar para vocês todos os detalhes sobre isso. Então vamos do começo, tá bom? Então eu sempre fui a filha, né? Eu falo que o patinho feio da família. Então, enquanto as minhas irmãs seguiam, eu tenho 2 irmãs, somos em 3 mulheres. Então, enquanto as minhas irmãs seguiam o padrão magro, né, da família, muito parecido com o corpo da minha mãe, eu sempre fui aquela criança, talvez não sempre, mas depois de uns 9, 10 anos, tudo começou a dar uma desequilibrada no meu corpo, né? Então, quando veio a menstruação, eu lembro depois a gente começa a analisar tudo isso, né, gente? Eu acho que assim, como tudo é muito novo, a gente só começa a entender quando a gente começa a puxar. É como se a gente fosse puxando realmente uma memória, algo que tá lá escondidinho, que a gente só vai se dando conta agora. Mas olha só, olha quantos anos que a gente vive com isso, e eu espero que nenhuma outra mulher, nenhuma outra menina passe pelo que eu passei. Então, deixa eu fazer um breve resumo para você ver se você também se enquadra em tudo o que eu vivi e ainda vivo, tá bom? Então, bora lá. Já deixa teu comentário, se de repente eu não responder, né, até o final, todas as tuas questões sobre o lipedema e tal, já deixa aqui para eu entender que esse pode ser um ótimo assunto pra gente dar andamento nesse canal, ok? Então, bora lá. Então, desde pequena, eu tinha, né, essa deficiência aí em conseguir emagrecer. Então eu comecei a desenvolver um corpo muito diferente, embora depois a gente vai perceber, né, que é muito mais parecido com o da minha avó por parte de mãe. E meu corpo, meu quadril, meu culote, ele é muito grande mesmo. Eu brinco que assim, eu pareço um telejornal. Então assim, daqui pra cima o que vocês estão vendo é uma Jordana, mas quando eu fico em pé, tipo, a bunda cresce, assim, sabe? Vou ver se eu consigo pôr uma foto minha de corpo todo aqui pra vocês entenderem isso. Então, quando eu comecei a crescer, a minha mãe ficou muito preocupada comigo. E eu lembro de ir em médicos, endocrinologistas, em médicos do esporte, nutrólogos, nutricionistas, porque minha mãe achava que realmente tinha algum problema comigo. E tinha, né? Só que a gente não sabia o quanto tempo isso ia demorar pra gente entender o que era. E então eu fui fazendo muitas dietas assim, muito absurdas, tá? Eu lembro que abriu uma clínica de emagrecimento aqui num bairro muito bom na minha cidade, eu sou de Santos, e eu lembro de ir com a minha irmã mais velha, que também queria emagrecer, e a gente voltou, tipo, um mês depois, e a doutora comentou com a minha irmã que era para eu ter emagrecido entre 8 e 9 quilos com os remédios que ela tinha passado, e talvez se eu perdi 800 gramas, foi muito. Então, a minha vida inteira foi um sentimento de incapacidade em conseguir emagrecer. E uma culpa muito grande. Por quê? Quando uma pessoa magra está comendo,
está comendo numa churrascaria, está comendo um churros, está comendo algo gostoso na rua, eu tenho certeza que se você tem um corpo magro, você não sente que as pessoas estão olhando e te julgando do tipo, olha ela se acabando ali na comida de novo. Quando você tem sobrepeso, que era o meu caso, né? O tempo inteiro a gente se sente julgada. Por quê? Além do lipedema, que é o que eu vou falar, eu vou explicar um pouco mais na frente sobre o que é, eu tenho obesidade associada. E obesidade a gente sabe que também é uma doença crônica, ou seja, eu tenho duas doenças crônicas, certo? Que é a obesidade e o lipedema. Então, eu comecei a crescer e aí o quadril começou a desenvolver junto, né? Então, foi uma coisa meio assim, com a menstruação, com a primeira menstruação, o meu quadril começou a desenvolver. E não só venha, né, o tamanho do meu corpo ser desproporcional e desleal a todas as pessoas que moravam comigo, mas eu lembro de sempre, ou todas as vezes que eu tinha vontade de comer algo, alguém me olha torto, e eu não tô falando só na rua, eu tô falando de dentro de casa também. E então, você cresce com a culpa de sentir vontade de ter vontade. Então, quando você vai num aniversário e vê alguém comendo um brigadeiro, você fala, meu Deus, será que eu posso comer esse brigadeiro sem me sentir sendo julgada pelas pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu tava viajando em família e era uma viagem para fora do país e eu fiquei muito aguada. Eu lembro exatamente dessa cena. Chegar num país diferente, né, que foi Portugal, e a gente foi tomar um café. Então, aqueles cafés lindos que tem, né, lá em Portugal, eu não lembro a cidade agora, mas eu devia ter na época uns 16 anos, eu acho, e eu pedi um doce e a minha mãe virar e olhar torto pra mim e falar assim, nossa, você mal chegou, já vai querer comer isso, depois você não sabe porque você é gorda, né? Gente, eu não tô aqui querendo questionar minha mãe, tá? Eu entendo que ela tava fazendo o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha, mas foi assim a minha vida inteira e até hoje eu recebo olhares e críticas e assim, porque não é normal, né? O que é normal? Uma pessoa que é magra, se ela for repetir um prato porque tá muito gostoso, ai, que linda, ela tá repetindo o prato porque o prato ficou muito bom. Agora, quando uma pessoa que tem obesidade, sobrepeso, e depois a gente já vai descobrir o lipedema, fala, nossa, isso tá muito gostoso, é aquele olhar de tipo, lá vai ela comer de novo, meu, ela não para de comer, sabe assim? Então a gente sente esse olhar. E durante anos eu frequentei muitos médicos, endócrinos, nutrólogos, nutricionistas, que me passavam várias dietas e fora, não só isso, mas assim, a gordofobia que existe no ramo médico, gente, ele é muito alto, né? Então, e não faz muito tempo, eu fui há pouco tempo atrás, e vou falar também da bariátrica já, no médico de bariátrica, ele falou, olha, você vai ter que andar, viu? Você sabia que se você fizer uma bariátrica, você vai ter que andar pelo menos assim, uma quadra, 2? Mal sabem, gente, que assim, eu falo, né, porque assim, não tem aquela pessoa que é magra de ruim? Eu falo que eu sou uma gorda de ruim, porque eu amo ir pra academia, eu sou uma pessoa hiperativa. Eu tô sentada aqui porque eu preciso fazer um vídeo, eu quero que esse canal dê certo para poder ajudar o maior número de pessoas, porque por mim, gente, eu tô sempre na rua, eu tô sempre fazendo, eu tô sempre indo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu nunca fui uma pessoa de ficar parada, né? Eu nunca fui uma pessoa acomodada como o corpo, né, do obeso ou de quem lipedema parece, né? Parece que é uma pessoa preguiçosa. Quantas e quantas vezes eu não escutei piadinhas do tipo, essa daí deve ficar em casa, viu? Você não pode mais ficar em casa comendo amendoim o dia inteiro vendo sessão da tarde. Então eu escutava isso, né? Escutei isso de médicos, inclusive. E assim, eu saí chorando e falando, meu, essa pessoa não me conhece. E eu tô falando que isso não foi durante um ano. Isso foi dos meus 10 anos de idade, que foi quando eu comecei a buscar respostas, né? Porque quando você vai num médico, quando você vai num local, né, você acredita que as pessoas estudam medicina para te curarem, mas não, algumas pessoas estudam medicina para
humilharem os seus pacientes. É essa a sensação que eu tenho, porque eu já saí chorando várias vezes. E um dos últimos médicos que eu fui falou pra mim que lipedema não era uma doença, que era algo que era só emagrecer, porque ainda era uma gordura. Então, Jordana, você é louca. Então eu cresci me sentindo culpada por sentir fome, desejo, né? Então, quando eu via alguma coisa gostosa, eu também me sentia mal por ter vontade. Até hoje, parece que vem um fantasma que fala comigo, assim, sabe? Aí, será que você vai comer esse pedaço de bolo? Nossa, mas é por isso que você tem quadril desse tamanho, sabe? Sempre vem uma culpa por trás de todo o prazer que eu vou ter no sentido de alimentação. Então, foram quase 30 anos, né? Então foi aí dos 8 até os meus 37 anos sentindo culpa e rejeição por eu ser quem eu era e ter o corpo que eu tenho. Então eu vou falar para você que não é fácil, né, receber o diagnóstico de lipedema. Então o tempo passou e eu, mais uma vez, nas dietas malucas, tentando emagrecer, fazendo tudo que eu podia, tudo que eu não podia. E aí uma grande amiga minha, Simone Dante, ela tem uma clínica de estética e eu sou diretora de uma multinacional americana de cosméticos e a gente se encontrava nos seminários. Eu falava, Simone, eu emagreço aqui na cintura, amiga, mas o quadril não vai embora. E ela sempre como escuta muito ativa, muito carinhosa. E eu sempre, a gente falava, ela tinha feito bariátrica, eu falava, será que é o meu caminho? Será que eu vou dar conta? Mas ao mesmo tempo vem assim, eu não como o corpo que eu tenho, porque eu tenho 2 olhos, né? Inclusive, até às vezes, pessoas que trabalharam na minha casa e falam, Jô, eu não entendo como você tem esse corpo. Meu marido sempre falou muito isso. Jô, não faz sentido o corpo que você tem com o que você come. Tanto não faz sentido que já chegaram a perguntar pro meu marido se eu comia escondido. Para você ter essa ideia de, assim, a discrepância que acontece, né? Então, para ter o corpo que eu tenho hoje, o peso que eu tenho hoje, eu teria que comer uma feijoada todos os dias. E não é isso que acontece. E então, passaram-se alguns anos e aí começou a pandemia. E aí eu lembro que no segundo ano de pandemia, eu já tinha tido meu primeiro filho, que é o Marinho. Hoje ele tem 7 anos de idade. E eu lembro que foi ficando mais difícil, né? Emagrecer, o corpo voltar. E aí eu já não sabia se era pandemia ou se era realmente um processo, porque as pessoas falam que a gente vai envelhecendo e o negócio vai ficando pior, né? Normal. E ok. Aí essa minha amiga me chama no WhatsApp e fala, Jô, eu fui num simpósio e eu lembrei muito de você e das coisas que você reclama, né? Pra mim, de ter o quadril mais... E você tem a cintura fina, o quadril maior. Pesquisa na sua cidade, porque ela é de uma outra cidade. Vai numa vascular e vê se você tem uma coisa chamada lipedema. Eu fui, tá bom, marquei. Gente, não sei, mas foi um anjo que me mandou para aquela médica, doutora Veridiana. E então, aqui em Santos, marquei pelo plano de saúde ainda. Fui nessa médica e ela, quando ela bateu o olho em mim, ela falou assim, você tem lipedema, e me explicou o que era uma doença crônica, hormonal, que não tinha cura, mas que tem tratamento, que seria o tratamento conservador, que existem melhorias e que também pode acometer com obesidade conjunta, que é muito comum as mulheres terem obesidade e lipedema junto, né? E aí, gente, quando veio o diagnóstico, eu confesso pra vocês que o meu mundo, assim, ele caiu. Ele não só caiu, ele desmoronou, porque eram 2, 3, 10 Jordanas ao mesmo tempo falando dentro de mim coisas do tipo, eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas ao mesmo tempo era, olha como é horrível a gente viver numa sociedade que não escuta as mulheres ou que demorou tanto para tentar enxergar o que tinha por trás, porque a sensação de você se sentir uma mentirosa é horroroso, gente, é horroroso.
Se você já passou por isso, me escreve aqui pra eu saber que eu não tô sozinha nisso, viu? Porque eu chegava nos médicos e falava, mas eu já como isso. Não, eu já sei. Gente, eu sei fazer mais dieta do que meu marido, que é magro, sabe assim? E aí, você passa por isso? Me conta pra eu saber que eu não tô sozinha. E aí, o que aconteceu? Quando eu soube do diagnóstico, eu tive crises de labirintite, porque pra mim, gente, foi assim, foi uma desconstrução da Jordana que existia dentro de mim. Existia uma doença, existia algo por trás da minha culpa, existia algo por trás daquilo que eu não conseguia controlar. Então, realmente, o meu peso é algo que a gente não consegue controlar. Então, eu comecei a pôr na minha cabeça que era como se fosse um tumor que eu tinha nas duas pernas, um em cada lado, né? Porque um tumor é algo que você não tem controle, ele vai crescendo e é algo que é descontrolável. Então, ou você tira, né? E aí eu tive uma grande crise de labirintite, de tão nervosa que eu fiquei, mas ao mesmo tempo tão aliviada. Dizem, né, que às vezes a verdade, ela nos liberta. Mas às vezes eu acho que dentro do lipedema, a verdade às vezes deixa a gente mais presa ainda, porque se fica, caraca, né? Será que tudo isso vai valer a pena ou valeu a pena e tal? E aí eu comecei o tratamento, fiz o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Eu acho que eu vou fazer num outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo pra gente falar sobre lipedema. Vou explicar pra vocês, né? E aí, desses anos pra cá, o que aconteceu? Eu tive a minha segunda filha, que é a Kiara, hoje ela tem 2 anos e meio. E eu percebi que da minha segunda gestação ficou muito mais difícil perder peso. As roupas foram ficando cada vez mais apertadas e o inchaço começou a ficar muito pior. De uma forma que, quando eu vou fazer uma drenagem, por exemplo, só da pessoa, né, da massagista, pegar na batata da minha perna, embora eu não tenha lipedema na batata, eu tenho realmente só do joelho pra cima, que é o tipo 2, me dói. Dói como se você tivesse, deixa eu pegar algo simples, né, da gente falar. É como se você tivesse menstruada sempre, sabe quando o corpo tá sempre inchado, o pé tá sempre grande? Então é isso. Em contrapartida, eu sou hiper alongada, então eu abro a perna de uma forma que, assim, eu vejo que as pessoas na academia ficam olhando, tipo assim, como que a gordinha, gente, consegue se alongar desse jeito, né? E eu sempre fui muito alongada, mal eu sabia. Eu achava que é porque eu tinha feito jazz quando era criança. Mas não é justamente o lipedema. Quem tem lipedema tem essas articulações um pouco mais moles. Eu sinto que aqui, ó, quando eu acordo, ou antes de dormir, eu sinto que até a minha mandíbula, de um tempo pra cá, ela tem ficado mais molenga, vamos dizer assim. Eu escuto isso, né? Eu escuto ela mexendo. Eu fiz um teste. Faz você esse teste aí, ó. Se o seu cotovelo também, ó, faz essa hiperdobra, sabe? O cotovelo, ele entra, ele fica ou mais reto. As pessoas fazem assim, fica assim, sabe? Meio que pra cima. Então, o meu, ele desce tudo. Tá vendo aqui, ó? Então, isso também são sinais que você, dentro das suas articulações, você pode ter lipedema também. E por que eu tô fazendo isso hoje? Por quê? Do Fantástico, né? O que eu senti sobre o lipedema? Parece que, assim, tá rolando uma onda sobre essa nova história, que é o lipedema. Eu dou graças a Deus sobre sair no Fantástico, mas ainda tem muito conteúdo, ainda tem muita coisa pra gente falar. Na própria reportagem, os médicos, eles se contradizem, ou seja, parece que não estão estudando os mesmos livros, né? Então, é uma polêmica atual, parece que o lipedema virou uma grande máfia, como se todas as pessoas que estão pondo a culpa no lipedema por não quererem ou não poderem emagrecer de alguma forma. Parece até que eu tô sendo a hater da história, mas não é. É uma questão realmente de... E todas as clínicas de estética também estão atacando por esse lado. E, gente, vamos combinar? É uma média de 13% da população que tem mulheres, né? Embora sejam muitas pessoas, mas também, ao mesmo tempo,
não é o mundo inteiro. Porém, ao mesmo tempo, virou uma grande fábrica de dinheiro. Eu fiquei muito feliz com a reportagem, né, do Fantástico, mas ainda falta falar muito mais sobre isso, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar ele como parte 1 do meu processo do lipedema e volto aqui para fazer o parte 2 para você ficar comigo sempre até o final. Se você tá gostando desse novo canal, já deixa teu like, deixa teu curtir, encaminha para as tuas amigas, porque eu tenho certeza que a gente vai juntas poder ajudar cada vez outras mulheres com vários assuntos. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aqui o teu joinha, tá bom? Tchau!